paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui uma vez mais para as nossas leituras diárias da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 33 e 34 do segundo livro das Crônicas. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Vamos tomar um café? Glória a Deus. Vamos lá então? Capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Balaíns e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos, olha que coisa horrível, como oferta no vale do filho de Rimom. Adivinhava pelas nuvens, ela era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, que é consultar os mortos, e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar-lhe a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo quanto lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos, todos por intermédio de Moisés. E Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações de que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Na verdade, Manassés é considerado um dos piores reis de Judá. Na verdade, o castigo sobre a nação de Judá veio, e a palavra deixa bem claro, por causa dos pecados de Manassés, como relata aqui dos versículos 1 ao 9 do capítulo 33 do segundo livro das Crônicas. Prosseguindo, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés em ganchos e amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Ele fez uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhes a sua súplica, e fez voltar a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha o tamanho da misericórdia de Deus, Mesmo diante de tantos pecados, o Senhor é poderoso para perdoar. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, elevando muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no nome na casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao mais aos atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, esses que estão escritos na história dos reis de Israel, e a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos em imagem de escultura, antes que se humilhasse, e tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, o seu pai, tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou ainda mais culpável. Conspiraram
contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, em seu lugar. Agora o capítulo 34, continuando aqui as sucessões dos reis, né? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano, ou seja, no 12º ano, né, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio de suas ruínas, tendo derribado os altares e os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido da casa de Deus, e os levitas e as guardas e os guardas da porta tinham se ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e de todos os habitantes de Jerusalém. Eles entregaram os que dirigiam a obra, que tinham seu cargo na casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem as vigas para as casas dos reis de Judá, e deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra. Glória a Deus, né? E os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos de músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e então Safã levou o livro até o rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto encomendou os teus servos, eles fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, e a Safã, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, aos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto nele tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram até a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Harás, que lhe falaram a respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber,
todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, como todas as obras das mãos, o meu furor será derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca de todas as palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante a Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que te reunirei aos teus pais, e será recolhida em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os moradores. Então levaram eles ao rei a resposta. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e a Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei pôs no seu lugar e fez a aliança entre o Senhor para seguirem e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas neste livro. Todos os que acharam em Jerusalém, em Benjamim, anuíram a esta aliança, ou seja, aderiram a essa aliança, né? E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e todos quantos se achavam em Israel, e os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, o Deus de seus pais. Então, irmãos, aqui mostra, né, o reinado de Manassés, que foi um reinado ruim, um dos piores, mas teve um detalhe que ele se humilhou, coisa que o filho dele, Amon, não fez, né? Andou nos pecados do pai, mas não se humilhou. E relata aqui, né, no capítulo 34, aquele que foi o último rei piedoso de Judá, que foi Josias. Inclusive foi no reinado de Josias que começa o ministério de Jeremias, o profeta, que cita aqui, né, Ilquias, que era o sumo sacerdote, e Jeremias era filho de Ilquias. Pode conferir lá no capítulo 1 de Jeremias, fala que ele era filho de Ilquias. Amém? Então foi o último rei piedoso de Judá. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.